Bom dia, Luciano. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Bom dia, espectadores da TV Educadora. Estamos aí à disposição para esclarecer, tirar dúvidas, discutir um pouco, conversar um pouco sobre medicina e as especialidades. Bom, nós estamos na Semana do Médico, né? Queria que você falasse um pouquinho a respeito da sua formação, né? Por que interesse em medicina? Luciano, medicina para mim sempre foi um sonho de criança, né? Eu, desde a mais minha tenra idade, eu já me interessava, já queria ser médico e na minha situação, na minha vida não foi fácil, porque eu morava no interior de uma cidade pequena de Pernambuco, onde o acesso ao estudo e principalmente as escolas de medicina eram muito difíceis, né? Então por isso que eu falo que foi realmente um sonho. Foi um sonho, né, que graças a Deus, aos meus pais e aqueles meus familiares que acreditaram em mim, eu consegui realizá-lo. Eu fiz a minha parte escolar em escola pública e por falta de condições mesmo, a única condição que meu pai me deu era, sim, me apoiava em fazer medicina desde que numa escola federal. E aí, na época, 20 anos atrás, as escolas de medicina, você fazia vestibular especificamente para determinadas faculdades, né? E aí tinha do meu estado, Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco, e a da Paraíba, João Pessoa. E eu tinha uma tia que morava na Paraíba, em João Pessoa especificamente, e isso me facilitou muito. Então eu fiz a minha graduação, né, médica, ou seja, os primeiros 5 anos na Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. No último ano, que é o último ano que chama-se internato médico, que é um ano que a gente fica em dedicação exclusiva dentro de hospitais, né, para fazer toda a parte prática de aprendizado teórico dos 5 anos que os antecederam, eu tive a oportunidade, né, através de busca com os professores lá, de fazer esse internato em São Paulo, que era uma coisa excepcional na ocasião. Então, eu e mais 2 colegas de um grupo de 120 médicos lá da minha turma, a gente conseguiu fazer o internato no Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo. Porque meu objetivo já era fazer cardiologia e meu sonho era fazer cardiologia aonde a coisa acontecia, que era em São Paulo, né, no Incoro, na Escola Paulista de Medicina. Então eu fui para lá, fiz o internato, depois eu fiz cardiologia na Beneficência Portuguesa de São Paulo, fiz 3 anos lá, e depois eu fui para a Escola Paulista de Medicina, onde eu fiz mais 3 anos de cardiologia e mais 2 anos de terapia intensiva. E foi quando eu acabei a minha formação médica, né? Então hoje eu tenho como especialidade a cardiologia e terapia intensiva, que é UTI, né? Uhum. E a gente acaba vendo muito essa ligação prática entre as duas áreas, né? Porque quando a gente pensa nas questões cardíacas, elas estão ligadas aí à terapia intensiva o tempo todo, né? Exatamente, Luciano. As doenças cardiovasculares, e a gente está falando das doenças cardíacas e circulatórias, e aí incluindo as cérebros vasculares, o AVC, infarto, angina, e aí as complicações, arritmias, etc., elas são as principais causas de morte e complicações na população aí adulto, ou seja, acima dos 40 anos, né? O que tem realmente essa ligação muito estreita com a UTI. É tanto que as primeiras UTIs, elas foram voltadas, né, ao tratamento do paciente cardiológico, que são as unidades de coronária, né? E aí depois que se expandiram para as unidades de terapia intensiva geral. Então realmente existe uma relação muito estreita entre cardiologia e UTI. Uhum. Também, né, a gente fala dessa questão dos perfis, né? Acima de 40 e tal. Não quer dizer que quem está abaixo não seja vítima. Sim. Exato. Tem aqueles, né, os chamados grupos de riscos, né, que são esses perfis de idade, onde há uma prevalência maior de determinadas enfermidades, determinadas doenças, né? Contudo, né, como muito bem pontuado, não significa que haja uma exclusividade de doenças nessa faixa etária. Só, né, complementando, exemplo, as doenças
do coração, né, e as que levam à complicação, como o infarto e as anginas, elas são doenças que são mais prevalentes, elas acontecem numa densidade muito maior em indivíduos acima dos 40 anos. Porém, eu já tive pacientes aqui na unidade de terapia intensiva e durante a minha vida profissional de 30, 32, 34 anos vitimadas por infarto, né? Então, mostrando aí uma não exclusividade de faixa etária, mas uma predominância maior aí acima de determinadas idades, assim como outras doenças, como as doenças cerebrovasculares, como o AVC, ela tem uma predominância maior no idoso, né, nos indivíduos acima de 60 anos, mas que também ocorrem em indivíduos em faixas etárias menores. Uhum. E de fato, né, quando se tem determinada questão das causas, dos perfis, até a questão da prevenção ela é mais funcional, né? O grande problema é que hoje, com toda a informação, a gente ainda tem essa dificuldade de fazer prevaler a informação mesmo, né? Às vezes o sujeito tem a informação, mas não age de acordo com ela. Sim. Realmente, o que mudou muito, né? A medicina, né? É a medicina preventiva, né? Que é o goal, é aquilo que a gente busca, nós médicos buscamos se antecipar aos eventos de complicação. E a informação, ela traz aí um grande avanço na prevenção das enfermidades. Contudo, a gente tem que ter realmente o cuidado, né, de saber realmente buscar essas fontes mais fidedignas, né, mais concretas, mais realistas, né, a respeito das doenças, né, e também pôr em prática. Não adianta você saber e você não ser um agente ativo, né, na busca dessa prevenção. Ou seja, está extremamente disseminado que doenças como hipertensão arterial, as dislipidemias, que são alterações de colesterol, triglicérides, as alterações da glicose, diabetes e as situações são enfermidades que levam a complicações cardiocirculatórias. No entanto, a gente ainda vê prevalecer hipertensões maltratadas, né? As pessoas realmente não valorizam a doença em si, por ela ser pouco sintomática, doenças como, né, as doenças do colesterol, que são doenças que também não levam a sintomas nenhum, mas que são a base das doenças da circulação, como infarto e AVC. E está aí o nosso papel, que é esse aqui que vocês fazem, né, de trazer, da gente poder levar essa informação aí para os seus espectadores, né? Uhum. De certa forma, né, a gente também vê essa questão, né, de uma informação mais disseminada, mas ao mesmo tempo hoje a gente vive uma vida mais agitada, com uma qualidade de alimentação ruim, né, então você acaba caindo no paradoxo, né, olha, tenho mais acesso, mas não consigo me adequar a esse perfil saudável. Isso é uma verdade. A gente hoje vê muito isso em consultório, a dificuldade que as pessoas têm de saírem, por exemplo, do sedentarismo por tempo, né? Pela rotina mais agitada, hoje as facilidades geradas aí pela globalização, pela informatização. A gente não precisa mais ir para banco, resolve tudo pelo celular, não precisa mais se desprender para fazer alguns trabalhos que antes a gente perdia tempo, mas a gente está utilizando esse tempo para trabalhar mais e cuidar menos da saúde, né? Então, além de ter realmente uma dificuldade de assimilação da informação para mudar a conduta frente aos fatores de risco, há também uma dificuldade, né, de se mudar por uma questão de rotina, né? Hoje o mundo está cada vez realmente mais agitado, dificultando aí a implementação de atividade física e de uma alimentação de qualidade, né? Tem um palavrão aqui, né, que é a hipercolesterolemia, né? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Vamos. A hipercolesterolemia é conhecido aumento do colesterol, né? Hiper de alto, colesterolemia, colesterol, e emia, sangue, aumenta o colesterol no sangue.
essa enfermidade, ela se subdivide, né, o aumento do colesterol, em aumento do colesterol bom e ruim, que no caso o bom é o que nós chamamos de HDL e o ruim que é o LDL. O que nós temos como alvo é manter o colesterol ruim baixo e o colesterol bom mais alto. O colesterol ruim, a gente, né, o chama assim, né, popularmente, para facilitar o entendimento, ele é ruim porque ele é a causa, ele é o que se gruda na circulação, ou seja, ele é o que obstrui os vasos. E quando essa obstrução acontece no coração, é o que dá angina ou infarto. Quando acontece no cérebro, é o que dá o AVC. O colesterol HDL é chamado de colesterol bom, porque quando ele está mais alto, que é o objetivo, está acima de 40, ele funciona, eu costumo explicar isso para os pacientes para facilitar a didática, como se fosse um detergente. Ele evita que o colesterol ruim se grude nas paredes das artérias. Então, para aumentar o colesterol bom, o que tem comprovação científica para isso é a atividade física. Já existiram muitas pesquisas em volta de alguns óleos de boa qualidade, como o azeite, ômega 3 e tal. Apesar de existir um benefício, não existe uma comprovação robusta de que isso aumenta o colesterol bom. O que aumenta o colesterol bom, sabidamente, é a atividade física. Colesterol ruim, ele está presente em alimentos principalmente ricos em gordura de origem animal, e aí a gente está falando de carnes mais gordas, né? Os laticínios, leites em excesso, principalmente os leites integrais e queijos, etc., em frituras, né? E também ele pode ser autoproduzido no fígado. Às vezes o indivíduo tem uma dieta balanceada, mas tem o colesterol ruim alto. E a explicação para isso é que o nosso fígado, ele produz, né, faz parte do metabolismo hepático, a produção de colesterol. E ele pode ser aí o colesterol ruim. Então, explicando algumas situações onde a gente tem uma dieta balanceada, uma atividade física regular, e mesmo assim o colesterol ruim está alto. Independente da etiologia, a gente tem que tratar com as mudanças de hábitos de vida e, dependendo do alvo pretendido de controle do colesterol, com medicação, que aí o seu profissional, o seu médico, né, ele vai analisar o perfil, né, seu e identificar qual que é o alvo de colesterol ruim que precisa ser atingido para cada pessoa. Uhum. E isso é importante, né? Porque quando a gente fala da questão do colesterol bom, colesterol ruim, a gente teve um período de radicalismo, né? Em que as pessoas cortaram todo o colesterol. Sim. E aí o resultado também foi desastroso. Exatamente, né? Eu costumo falar, se está na natureza é porque a gente precisa, né? Isso a gente utilizando as coisas com moderação, com ponderação, com equilíbrio. E, óbvio, para determinados grupos a gente tem que ser mais restritivo, para outros mais moderado, você consegue atingir os seus alvos com segurança. O radicalismo, né, sem dúvida até mesmo na medicina, ele também é maléfico, né? Eu acho que a gente precisa ter um tom de equilíbrio, mas o alvo de tratamento ele tem que ser definido pelo profissional médico. Perfeito. Para você ter uma ideia, por exemplo, o paciente diabético, o nível de colesterol ruim dele tem que ser aí até 70, ou seja, menor do que 100 e excelente se tiver menos que 70. Já um indivíduo não diabético, que tenha só um colesterol alterado, o nível é até 130 de LDL, de colesterol ruim. Então, são níveis diferentes para populações de riscos diferentes. Uhum. E de fato, né, quando a pessoa começa a equilibrar esses índices e somado à questão específica, né, que a gente coloca, por exemplo, de atividade física, é a soma do conjunto, né? Mas normalmente nos consultórios a gente vê o pedido do remedinho, como se ele fosse resolver tudo. Exato, eu costumo falar que a forma mais fácil de resolver imediatamente o problema
é o comprimido, é aquele que você vai lembrar de tomar aí uma vez por dia, só que é a forma menos saudável a médio e longo prazo. Quando eu falo menos saudável, porque as mudanças consistentes de hábitos de vida vão fazer com que essa doença tenha um impacto menor no futuro do que se você ficar na condição passiva, ou seja, não enfrentar a doença de forma mais global. No momento que você muda os hábitos de vida, no controle de uma hipertensão arterial, isso significa, e a vivência da gente mostra, e os estudos mostram, que você no futuro vai ser um hipertenso menos resistente, você vai tomar menos medicação, do que se você simplesmente tomar o comprimido hoje, manter uma pressão sob controle, mas vai chegar um momento que aí você mantendo a obesidade, mantendo os hábitos alimentares não saudáveis, essa hipertensão ela vai se tornar mais refratária àquele comprimidinho, que vai se tornar 2, que vai se tornar 3, enfim. Então, não podemos assim só nos acomodar na tomada do remédio, que é a forma mais simples, porém, a médio e longo prazo é a menos eficiente. Perfeito. E nessa questão específica, né, na rotina de consultório, eu acredito que vocês vejam muito isso, né? Uhum. Paciente que chega, que fica só no remédio e que não atende o resultado, e aquele que começa a fazer o conjunto da obra aí, né, uma alimentação mais saudável, se exercitar, e o resultado vem até de uma maneira inesperada. Sem dúvida. A gente vê, eu tenho experiências, e com certeza outros colegas veem e têm isso, que muitas vezes uma mudança consistente de hábito de vida, no colesterol, por exemplo, né? O indivíduo perde ali peso, mantém um bom controle alimentar, faz uma atividade física regular, eu consigo, né, tirar inclusive a medicação dele, caso não seja aqueles casos de autoprodução de colesterol, ou seja, a forma hereditária do colesterol. Então, é vivência nossa, Luciano. Até hipertensão também. Às vezes eu pego hipertensos graves que conseguem mudar a rotina de vida, otimizar esses fatores de risco. A gente consegue reduzir, minimizar as doses dos antihipertensivos, tornando ele aí menos vulnerável até mesmo aos efeitos adversos das medicações, né? Então, saúde, ela tem que ser constituída principalmente atacando a doença na causa e não no efeito. Perfeito. Também, né, se tem uma questão fundamental aí, é que quando se faz essa rotina aí de conjunto de atividades, né, nós acabamos vendo que a pessoa tem uma dificuldade no começo de entrar na nova rotina, mas depois que entra e que vê os resultados, a vida se transforma. Sim, isso é bastante comum, as pessoas sentirem, puxa, doutor, se eu soubesse que era tão bom se alimentar mais saudavelmente, atividade física, eu estou me sentindo outra pessoa, né? E quando ela vê esses resultados se transformar em minimização das medicações, né? Em uma maior disposição, uma melhoria nos exames, isso gera um autoestímulo para manter esses bons hábitos. É muito, muito comum. Regina, colocando uma questão, né? Sintomas, né, desses problemas, são silenciosos, como é que funciona? Ótimo, cara, Regina, uma pergunta extremamente pertinente, né? Eu diria para você que essas enfermidades, hipertensão arterial, alterações de colesterol, triglicérides, e muitas vezes, até mesmo a fase inicial das alterações da glicose, ou seja, do diabetes, muitas das vezes são doenças totalmente assintomáticas, ou seja, não geram nenhum sintoma capaz de ser um alerta, né? Principalmente nessa fase aí inicial. Então, por se tratar de doenças geralmente assintomáticas ou que não tenham sintomas específicos, a gente tem que ter uma atenção maior, que aí são com as rotinas, né, de check-ups anuais ou semestrais, a depender aí do perfil do indivíduo, né? A enfermidade aí como o diabetes,
às vezes elas, né, geram sintomas um pouco mais, que chamam mais a atenção do paciente, como sede aumentada, perca de peso, sinais de cansaço, né, fadiga, que podem alertar para o diabetes. Aumento da produção de xixi, o indivíduo acaba urinando mais, mas em níveis, Regina, às vezes mais elevados, ou seja, glicemias, glicose acima de 200, geralmente é quando começam a gerar mais esses sintomas. Mas essa fase, às vezes, pré-diabética, que já é uma fase que a gente já tem que atuar, que é aquela glicose ali entre 101 até 126, muitas das vezes o indivíduo não tem nenhum sinal de alerta. A hipertensão, mais ainda. 98% dos pacientes hipertensos, eles estão hipertensos e não estão sentindo nada. E colesterol, nada se sente, não tem nenhum sintoma até que um evento aconteça, um infarto ou um AVC. Perfeito. Por isso que os exames de rotina são importantes, assim como uma vida saudável. Sim, que aí é a busca, né, da prevenção, ou seja, fazer uma consulta regularmente, né, com o seu médico de confiança, né, e manter hábitos de vida saudáveis são a grande chave na prevenção de doenças que são, eu costumo falar para os meus pacientes que hoje tem infarto, na grande maioria, claro, salvo exceções, quem quer, tem AVC quem quer, porque são doenças, na grande maioria dos casos, preveníveis. É você tratar as doenças que levam a essa enfermidade que você evita que elas aconteçam, né? Uhum. E aí se pensa aí, né, nessa questão de começar a criar uma rotina de qualidade, com exames periódicos, mas quando a gente chega na regra geral, a população não tem rotina desses exames, né? E se a gente para pensar, não são exames tão complexos assim. Né? Se a gente for pensar em fazer um hemograma com rotina, em ter umas ações dessas, e que lá já tem indicação, medir a pressão com rotina. Sim. Há um incentivo, né, políticas públicas, né, voltadas para a prevenção dessas doenças crônicas, né? É claro, a gente sabe toda a dificuldade que há hoje de acesso, né, à saúde, mas para esses perfis de doença, a simples visita, né, na sua unidade básica de saúde, uma visita programada, né, para estar passando com o clínico, e aí se ele vê a indicação com os especialistas, ele mesmo já tem aí a formação de fazer esses exames de prevenção, como você mesmo citou, um hemograma, um colesterol, triglicéridos, uma glicemia, uma função renal, uma função hepática. Na grande maioria dos casos você consegue detectar essas enfermidades. E a verificação também da pressão arterial, pelo fato de ser uma doença oligossintomática. É uma ação simples, ou seja, de rápida constatação, né, no posto de saúde, campanhas que são feitas, né, para detectar essa enfermidade. Principalmente se há parentes de primeiro grau, pai, mãe, e principalmente os dois hipertensos, indivíduos aí acima de 30, 35 anos, já devem fazer aí a sua visita, né, pelo menos anualmente, ao posto de saúde para buscar a prevenção dessa enfermidade. Perfeito. A dona Maria aqui, que é nossa espectadora, né, está agradecendo ao doutor pelo esforço de salvar a vida dela. Ela esteve 40 dias em estado gravíssimo na UTI há 2 anos atrás e é muito grata ao senhor e a toda a equipe. Maria, é uma satisfação, né, poder fazer da minha profissão um instrumento aí de ajuda ao próximo. Com certeza, se a senhora, acima de tudo, aí está bem, pela vontade de Deus, que usou a mim e a minha equipe, porque a gente trabalha, né, somando forças, né, e a senhora está recuperada, está de volta à sua família e à sociedade. É uma satisfação muito grande poder escutar isso, porque a gente trabalha realmente para devolver, né, a saúde àqueles que Deus permite também, né? Perfeito. Aqui com a gente também é a Maria do Carmo, né? Ela tem diabetes e pressão alta, está aguardando agora exames de tireoide, né? E pergunta isso, né? Se
esses dois fatores podem prejudicar a tireoide aí? Ótima pergunta. A doença da tireoide, ela, Maria do Carmo, é uma doença, a gente está falando do hipotireoidismo, né, que é a baixa de produção de hormônio da tireoide. Ela tem, não é que o diabetes vai levar a ela, mas existe aí elas caminham paralelo, porque são doenças do metabolismo, são doenças que nós chamamos endócrinas, né, das glândulas, né, endócrinas do corpo da gente. Então são doenças, uma não leva a outra, mas muito frequentemente elas estão juntas, né? E a hipertensão não tem vínculo com as doenças da tireoide. Perfeito. Então, mas podem haver um conjunto aí, né? E nessa questão dos sintomas, né? Porque às vezes também tem essa questão muito comum nos pacientes. A pessoa tem um sintoma de uma coisa, quando faz a bateria de exames mostram outras. Sim, essa tríade, né, que você citou, hipertensão, diabetes e tireoide, elas acabam uma alimentando a outra, né? Geralmente o paciente que é diabético, ele está acima do peso, geralmente. E uma das coisas que aumentam o peso é os indivíduos que têm o hipotireoidismo, que é a baixa de produção de hormônio da tireoide. E a obesidade, o diabetes, elas aumentam a resistência da circulação e conduzem ou alimentam a hipertensão arterial. Então, são doenças que elas estão ali realmente, uma misturada com a outra, que pode confundir a sintomatologia, se às vezes, depois eu estou acima do peso, do meu diabetes, muitas vezes você fazer o diagnóstico de um hipotireoidismo. Né? A Maria Amália, parabenizando pelo excelente profissional que é, tá certo? E o Obrigado, Roberto, Maria Amália, colocando uma outra questão aí, né? A gente falava no bloco anterior a respeito dessa dosagem, né, do que é bom e do que é ruim, e de ter isso na rotina. E ele coloca isso, né? Muitas vezes a gente acaba optando por uma alimentação que é cada vez mais química. Né? Ele pergunta o quanto isso influencia na saúde, em especial na saúde do coração. Muito bom. Assim, hoje com a facilitação aí da indústria, né, e o corre-corre que é a vida da gente, alimentos processados assim, são algo que está presente comumente, né, na nossa mesa. Isso sim, Roberto, isso gera ou pode ter interferência nas doenças cardiocirculatórias. Eu vou te citar um exemplo, no caso a hipertensão arterial. Alimentos de conserva, né, os conservantes enlatados, embutidos, alimentos que precisam de produtos químicos para se manter conservados, né, eles geralmente têm um teor de sódio mais elevado. E esse teor de sódio mais elevado pode prejudicar, aliás, com certeza induz ou prejudica a evolução da doença de hipertensão arterial. Falando, né, de outras químicas, talvez essa seja uma outra curiosidade sua, né? Há vários estudos, né, que têm assim, mostrado o impacto também dos produtos processados na saúde como um todo. Fala-se aí desde, né, alterações do metabolismo, alterações de obesidade, né, esses alimentos geralmente processados, a gente está caminhando muito para aqueles ricos em carboidratos. Fala-se também na questão até de doenças, né, de malignidade, como as neoplasias, os cânceres e alguns produtos químicos, né, envolvidos aí na indústria alimentícia também. É algo, obviamente, que não há uma comprovação robusta científica, mas eu diria para você que é uma tendência a isso. Então, óbvio, quanto mais natural, quanto mais a gente optar por alimentos saudáveis, né, in natura, sem dúvida a gente está buscando, né, se expor menos a esses alimentos processados e, consequentemente, reduzindo aí os riscos dele à nossa saúde como um todo. Perfeito. Guilherme, parabenizando pela entrevista
E colocando uma outra questão aí, que são as bebidas alcoólicas, né? Ligação de problemas cardíacos com o álcool. Obrigado, Guilherme. O álcool, ele afeta, né, as doenças que levam às doenças cardiovasculares, e aí eu vou falar para você que o álcool ele aumenta a resistência circulatória, consequentemente é um indutor do aumento da pressão arterial. Como alguns cervejeiros falam, poxa, mas a cerveja é diurética, eu urino e vocês dão diurético aí para baixar a pressão, mas o mecanismo ele é diferente, né? E até essa diurese aumentada provocada pela cerveja, ela leva a uma desidratação, e o efeito secundário dessa desidratação, o corpo entende, pô, peraí, eu estou perdendo líquido, ele aumenta a constricção dos vasos depois sistêmicos e faz a pressão arterial aí aumentar. Outra enfermidade que também é impactada pelo álcool é o diabetes. O álcool, ele é uma molécula, são moléculas de glicose agregada. Então, o álcool, ele faz aumentar a glicemia. Quando a gente fala da cerveja, além do álcool, que são moléculas de glicose agregada, ela também tem aí o lúpulo, a cevada, né, cervejas derivadas do trigo, que também tem uma carga de carboidrato alta, que impactam mais ainda no controle da glicose e do triglicérides. Indivíduos que têm uma ingesta de álcool maior, eles também têm uma indução a aumentar triglicérides, e o triglicérides puxa o colesterol. Então o álcool ele pode prejudicar a hipertensão arterial, diabetes mellitus, e as doenças do colesterol e triglicéridos. Também o ácido úrico, né? Há uma produção aumentada de ácido úrico em decorrência da eliminação do álcool, né? Então, indivíduos que têm uma ingesta de álcool maior, ele tem uma tendência também maior à retenção de ácido úrico. E o ácido úrico é também um fator de risco isolado para as doenças cardiovasculares. Hoje a gente sabe que não é só a gota que dá, que é aquela dor articular, né, decorrente aí do aumento do ácido úrico. O ácido úrico, quando ele passa dos 8,5, ele começa a se depositar e aumentar a calcificação arterial, podendo também induzir as doenças cardiocirculatórias. Perfeito. A Vani, agradecendo por ter encaminhado há 1 ano para fazer uma cirurgia das carótidas que estavam entupidas. Ela fez a cirurgia, está muito bem, está agradecendo pela atenção. De que, é um prazer poder ter sido útil a você. E a Renata, né, nós falávamos no bloco anterior a respeito da questão das bebidas, e a Renata coloca uma questão muito importante, que é hoje o aumento do índice do consumo de drogas, né, e se isso tem refletido nas questões cardíacas. Sim, Renata. Drogas, por exemplo, como a cocaína, né? A cocaína, ela é um indutor de trombose, né? Já tivemos casos aqui de infarto agudo do miocárdio induzido por droga, né? A cocaína especificamente. E aí quando você vai fazer o cateterismo, você não vê lá uma placa de gordura, você vê uma artéria limpa com uma bola de coágulo, ou seja, é o efeito trombótico, né? Ou seja, formador de trombo induzido aí pela cocaína. Outras drogas, como o crack, né, e até mesmo a cocaína, elas também têm um potencial de induzir arritmias. E eu estou no sobreaviso, ou seja, a gente fica na retaguarda aí para a UPA de casos cardiológicos, e nós temos percebido aí, eu diria para você, que nos 2 últimos anos, uma incidência maior de infarto e também de arritmias. Indivíduos que chegam em taquicardias, em arritmias na UPA, induzida por essas drogas, cocaína e o crack, né? Uhum. Então, sim, são drogas que podem acometer a doença, a saúde cardiocirculatória. Uhum. E, de fato, né, quando a gente começa a acompanhar esses ciclos aí, é interessante a gente ver isso em saúde pública, né? Porque você vê assim, olha, tomaram tais medidas, você tem uma redução nos casos. Uhum. Aí, de repente, os casos sobem, você fala, o que está acontecendo? Aí você vai checar, é uma nova problemática que entrou aí, né? Então, tem
infelizmente, essa questão, né, de você resolve de um lado e aparece uma nova complicação, aí, um novo fator que coloca a saúde em risco. Sim, a gente, são exatamente essas mudanças, né, de perspectivas de vida, né, que vão surgindo esses aditivos aí, complicadores de saúde, que antes a gente não tinha. Eu lembro, né, como se fosse hoje, logo quando eu estava na minha formação, 20 anos atrás, no meu curso ainda de cardiologia, um cara de 35 anos teve um infarto, né, estava infartado lá. A gente fazia fila para ver o paciente, porque era algo inusitado. Hoje eu tenho aqui em Batatais, pelo menos a cada 6 meses, eu tenho um indivíduo com 35 anos em média, com infarto agudo na UTI. O que mudou? Mudou o que você falou. São os novos aditivos de risco. Indivíduos mais sedentários, indivíduos mais estressados, se alimentando cada vez mal, né? Drogas, excessos, né? Então, a gente tem que estar sempre atento realmente a essas oscilações. Quando a gente vê um aumento na tendência de determinada doença, a gente tentar buscar aquilo que eu falei lá atrás, a causa, para a gente combater a causa e não o efeito dela. Você tratar um infarto, uma arritmia, é simples, entenda a simplicidade que eu falo, ou seja, a gente sabe como fazê-lo, porém, a gente buscar os fatores etiológicos, aquilo que leva à doença, é sempre de grande valor para a saúde pública, né? Então, a gente tem um contato aí bastante estreito com o pessoal da Secretaria de Saúde, né? E a gente solta aí alguns alertas, né, em algumas tendências que a gente tem observado muitas vezes no hospital ou até mesmo no atendimento aí na UPA. Perfeito. E, de fato, né, começa a se observar esse quadro e o Renan coloca uma outra questão aqui que também é importantíssima, né? A gente falou de alguns tipos de drogas, mas a gente tem a outra ponta aí, né, que é a vida saudável excessiva. Né? Uhum. O excesso de exercício, as academias e os aditivos, muitas vezes usados de maneira regular nas academias, que afetam diretamente aí. Sim. A gente está passando por uma onda, né? E assim como é a onda das drogas, também a onda da hiperestimulação física, né? Eu falo assim, tudo aquilo que é em excesso, ela acaba fazendo mal de alguma forma para a gente, né? E a mesma coisa às vezes, esse hiperestímulo, né, de academia. Eu faço teste ergométrico, teste de esteira no consultório, e eu falo para vocês que o nosso coração, ele tem um limite pelo qual a frequência cardíaca, ela pode chegar e ser benéfica, e naquele limite é a hora da gente interromper o exame, assim como também na academia, né? E muitas vezes esse limite ele não é percebido pelo paciente. Às vezes o cara vai lá para fazer o exame comigo, ele atinge a frequência cardíaca máxima, não está sentindo absolutamente nada, mas ali começa a entrar numa faixa de risco sem que o alerta tenha sido dado. Daí a importância, e graças a Deus a gente tem um grupo de educadores físicos aqui na cidade, pessoas que têm academias que são assim, bastante responsáveis e que têm pedido aí, né, para o indivíduo pegar um atestado médico, né, e também tem assistido aí com mais cuidado esses hiperestímulos aí à atividade física. Você falou dos aditivos ditos, né, para buscar aí um aceleramento de massa muscular, né, de performance de atividade física. Isso também tem o seu viés negativo, né? Acho que tudo aquilo que é natural, que você busca de forma sem fazer uso aí de estimulantes, ela acaba sendo mais benéfica do que o uso dessas substâncias. Eu não estou aqui rotulando que todos os aditivos eles são maléficos, mas tem que se ter muito cuidado com o que toma e como isso é prescrito, porque apesar de não exigir uma receita profissional, mas somente um profissional médico conhecendo a saúde global de um indivíduo é que pode mensurar essas necessidades. Hoje existe uma especialidade
específica na medicina, que é a medicina do esporte, né, que juntamente com a educação física e fisioterapia, veem as necessidades de atletas, né, para algumas suplementações, mas isso tem que ser feito assim de forma muito responsável e, no meu entendimento, multidisciplinar, ou seja, por um profissional médico da área de atividade física, junto com o educador físico e com o fisioterapeuta, e não essas automedicações, sei lá, comprar os seus potes. Eu, particularmente, eu já vi complicações cardiológicas em virtude disso, hipertensão, em vez de chegar hipertenso, por tomar esses suplementos aí em academia de forma inadvertida. Uhum. E de fato, né, a gente acaba vendo o quanto tem também a questão, né, agora com a legislação mais rígida, não, né, mas o quanto por um período muito grande as pessoas começavam a fazer prática de exercício sem avaliação. E isso também é prejudicial se a pessoa tem algum problema. Sim, como nós falamos aí no começo da nossa entrevista, muitas das enfermidades que levam às doenças cardiovasculares, elas são assintomáticas. Muitas vezes o indivíduo vai fazer uma prática de uma atividade física sem saber que é hipertenso, sem saber que está com o colesterol em demasia alterado, sem muitas vezes fazer uma análise mais aprofundada da saúde, né, global do indivíduo para uma prática de atividade, né? Então, mudou muito, né? Eu diria para você, nos últimos 10 anos, as academias aqui, elas têm de forma, pelo menos as que chegam para mim, são várias que acabam chegando, têm pedido sistematicamente a liberação do profissional de saúde, o que é uma atitude extremamente responsável. Mas também os indivíduos, eles têm que ser proativos, né? Também tem que, antes de entrar numa academia, procurar um profissional de saúde para ver a sua saúde como está. Perfeito. Nessa questão de se pensar a saúde para as atividades, né? É o que o Igor coloca também, né? Hoje nós vemos também uma preocupação muito grande das pessoas começarem esses hábitos de saúde, seja alimentação ou atividade física, com acompanhamento. E o quanto o acompanhamento de profissionais adequados tem mostrado uma qualidade e um resultado muito maior. Igor, sem dúvida, cara, quando a gente percebe de forma sensível, quando o indivíduo ele é orientado por um profissional especialista, aí vamos falar, né, dos exemplos que você deu, um nutricionista, né, um educador físico, um fisioterapeuta, quando faz a orientação, os resultados eles são atingidos de forma mais rápida, mais eficiente e mais duradoura, e com a absorção da informação muito melhor do que quando o paciente vai lá e tenta autoprogramar aí a sua dieta, autoprogramar a sua atividade física, né? Muitas vezes acabam se machucando ou entrando numa dieta extremamente rigorosa, que não vai ter uma adesão eficiente. Então, os profissionais especialistas, e que a gente tem muitos bons aqui na cidade, conseguem fazer uma orientação mais correta, e isso acaba gerando uma adesão muito maior e uma persistência disso, ou seja, numa mudança de hábito de vida nos indivíduos que procuram especificamente especialista para atingir as suas metas. Uhum. E também se tem a questão de rotina aí, né? Quando se pensa no fato de ter esse acompanhamento, aí às vezes você trava no acompanhamento, né? no resultado, vamos pensar assim. Aí o acompanhamento faz uma readequação disso, né? É o que muitas vezes na rotina nós sozinhos, isolados, não conseguimos fazer sem o olhar do profissional. Sim. Que é exatamente como a palavra fala, mudar hábito de vida. E mudar um mau hábito, mesmo que a gente seja um hábito que a gente está acomodado, é difícil. Então, você mudar muitas vezes aquilo da alimentação que a sua mãe levou para você, que é uma alimentação de geração, mudar uma questão de sedentarismo que você adquiriu por uma falta de estímulo aí durante a sua vida, você sair dessa condição de conforto, porque é uma condição que você está habituado,
ela é difícil. E aí, nas quedas, ou seja, na hora que o indivíduo, né, perde o estímulo, o profissional está ali, ele vai alertá-lo, vai mudar um pouco o perfil da dieta, muitas vezes vai estimular de forma diferente a atividade física, né, e aí vai fazer o indivíduo reacender aquela mudança de hábito até ele incorporar e gostar. Que muitas vezes, como a gente citou no bloco anterior, essas mudanças de hábito de vida, quando elas estão firmes, o paciente percebe essa mudança, ele leva isso aí para o resto da vida, né? E então a presença de um profissional especialista é muito importante. A Magda faz tratamento há 9 anos, é hipertensa, pesava 147 quilos, né? Agora, depois de começar o tratamento, já perdeu 15 em 45 dias. Está dizendo que o senhor é um anjo da guarda, né? Ajuda muito aí a população de Batatais. Quando se pensa, né, nessa questão específica aí, né, do ganho de qualidade de vida ligada à perda de peso, é inegável. Inegável. O impacto é grande, né? É grande na saúde como um todo, né? Seja nas doenças induzidas pela obesidade, né? Como hipertensão, diabetes, como aquelas que são complicações da obesidade, como as doenças circulatórias, as doenças articulares, né? E quando há uma perca significante de peso, como a Magda, menina Magda, que eu tenho muito carinho por ela, cuido dela há um bom tempo realmente, isso ela vai sentir realmente o bem-estar, né? E aí eu gostaria que isso gerasse realmente uma cascata, né? Esse bem-estar gerasse realmente um impulso e as pessoas continuassem realmente na busca da perca de peso, porque isso sem dúvida vai deixar o indivíduo mais distante das complicações, né? Uhum. E sim, né, a gente tem essa questão de começar, e no caso dela a gente vê isso, né, o quanto a mudança de rotina fez a diferença, né? Como ela já disse, ela faz o tratamento da hipertensão há muito tempo, né? Mas a questão aí da perda de peso faz a diferença, né? De ter essa rotina. Porque muitas vezes é isso, né? A gente fica naquele sofrimento do controle medicamentoso, como a gente dizia, e às vezes o medicamento começa a perder eficácia, tem que aumentar, e com isso os efeitos colaterais do medicamento, isso se fala pouco, né? Porque querendo ou não, a gente também convive com esses efeitos. Sim. Quanto maior o volume de medicação, seja em aumento de dose ou multimedicamento, ou seja, muitas medicações, a gente vai ampliando aí os efeitos colaterais, né? Os efeitos adversos que todo medicamento tem, e assim como também a combinação desses medicamentos, que nós chamamos de interação medicamentosa, ela acaba aumentando e piorando tanto o efeito de algum medicamento sobre o outro, ou aumentando de forma inadvertida a potência de um medicamento sobre o outro, e também aumentando os riscos de complicações, de efeitos colaterais, né? Então, é aquilo que a gente falou, é tratar a doença na causa e não na consequência. E a gente vê de forma muito contundente mesmo isso na obesidade. Exemplo, tem exemplos de pacientes, e eu posso citar aí 3, 4, 5 pacientes que são de acompanhamento na clínica, que tinham obesidade mórbida e que, por indicação, né, multiprofissional, foram submetidos à cirurgia bariátrica e que tomavam às vezes 5, 6, 7 antihipertensivos, além de remédio para diabetes, etc., que foram reduzidos aí a 1, né? E isso é onde você sente realmente que a doença de base era a obesidade, porque a obesidade ela leva consigo muitas enfermidades, tornando essas doenças outras mais resistentes, com mais dificuldade de controle. E quando a gente começa a observar esses casos, especialmente os de cirurgia bariátrica, né, o quanto começou a se fazer cirurgias relacionadas a essa questão de saúde, e o quanto os resultados são empolgantes nesse sentido, né, de se
de fato, dar qualidade de vida por indivíduo, reduzir, em alguns casos, retirar completamente medicamentos, né? E o quanto hoje se faz mais as cirurgias muito mais por uma questão de saúde do que por estética, como era feito no início. Perfeitamente. A cirurgia bariátrica, ela foi um ponto, né, na curva aí do tratamento dessas doenças que nós chamamos plurimetabólica, né? A obesidade, ela traz consigo aí essas outras enfermidades. E é claro que com a indicação multiprofissional, quando se exauriu todas as mudanças possíveis de hábitos de vida, que não foi possível atingir a meta, a cirurgia bariátrica ela pode fazer realmente uma diferença na saúde global. Ela não deve ser a primeira escolha, nunca, né? Até por uma questão de que, como todo ato cirúrgico, ele tem os seus riscos, mas é uma opção muito funcional, né, naqueles indivíduos que têm aí realmente indicação precisa. Nós estamos vivendo hoje assim, uma era onde a cirurgia bariátrica ela evoluiu bastante, ou seja, os riscos de complicações são muito menores. Hoje as cirurgias bariátricas, na sua grande maioria, são feitas por videolaparoscopia, não precisa mais, né, abrir a barriga como um todo, né, feito aí por vídeo, a grande maioria. E que em mãos habilidosas aí os riscos e complicações eles são reduzidos. Não são zero, mas são reduzidos. Isso não é um estímulo, mas é uma zona de conforto que a gente tem para fazer indicações mais precisas para obesidades mórbidas, né? Uhum. Então, porque realmente impactam muito na saúde, impactam de forma positiva. A Carla também com uma questão interessante, né? Nós começamos a ver atitudes, por exemplo, na rede escolar, de colocar alimentação mais saudável, né? Proibir alguns tipos de alimentos. Isso, como um trabalho de médio prazo, vai impactar muito na qualidade de vida dessas crianças. Sim, Carla. A alimentação, primeiro assim, você cria um hábito, né? Que essa criança vai levar também para a família, vai cobrar aí os pais e aqueles que com ela convivem uma alimentação semelhante, né, à alimentação saudável que ela é estimulada na escola, né, ela leva essa educação também para casa. E nós temos estudos robustos mostrando que as alterações de colesterol, alterações incipientes da pressão arterial, ou seja, alguns marcadores dessa doença já começam na infância, começam na adolescência, que aí vão se tornar apresentáveis na idade adulta. Por isso que hoje a gente vê cada vez mais adultos jovens com complicações cardiocirculatórias, e isso uma das explicações é essa, que as coisas começaram lá na infância e adolescência. Hoje a obesidade é uma epidemia exatamente pela má alimentação. E que a gente tratando isso na escola, nós vamos ter, sem dúvida, adultos, né, futuramente aí mais saudáveis. Se a gente conseguir implantar ou plantar essa ideia na cabeça das nossas crianças, né? É claro que isso concorre diretamente com a questão específica do restante da rotina dessas crianças, né? Em casa, etc. Não adianta ter alimentação saudável na escola e sair de lá e se entupir de porcaria. Exatamente, é por isso que é importante, né, como os educadores falam, essa interação escola-família, exatamente para que essa informação também continue em casa. A criança leve a informação e a informação seja acolhida também pela família para gerar uma mudança comportamental familiar, né? Porque senão isso acaba sendo um desestímulo, né? Para a criança, quando chega em casa, não ter realmente o apoio da família e ter alimentos
de má qualidade, né, na mesa. Né? Uhum. E como a gente já citou aqui em outros programas, né, a família é a base disso, né? Se a família dá o exemplo, né, se a família compartilha dos alimentos saudáveis na hora das refeições, vira hábito para a criança, né? Se não, se só obriga a menina ou menina a comer o legume, a verdura, mas está comendo errado outras coisas à mesa, não vai impactar. E a gente vê, né, que a comida mais calórica, né, a comida mais lipídica, ou seja, mais gordurosa, ela tem um sabor que ela é mais atrativo, né? E não adianta a gente levar alimentos que são menos guloseima para a escola, que é aquilo que desperta a atenção da criança, e em casa a gente não dá essa continuidade, né? Porque a criança depois, o alimento ruim é o da escola, né? Porque não é o saboroso, não é o gostoso, não é o que a minha família come, né? Se você não tem esse reflexo em casa. Então, é buscar, né? A família também participar do ambiente escolar e vice-versa, né? Maria José e Osmar parabenizando pelo profissional e pela pessoa que é. Tereza e Pedro mandando um abraço, dizendo que são imensamente gratos por tudo que fez a eles. É um prazer, obrigado. Obrigado mesmo. A Celeste com uma questão, né? Os pacientes que fazem já tratamento há muito tempo de controle de pressão. De quanto em quanto tempo o medicamento tem que ser revisto ou vai depender aí do acompanhamento da pressão? Legal, cada pergunta interessante. Bom, é uma dúvida, Celeste, que acaba realmente a gente sendo perquirido sobre isso no consultório. Não há digamos assim, uma falha do tratamento com o passar do tempo. O que acontece é que a doença era uma doença crônica que ela, com o passar do tempo, ela pode se tornar aí mais resistente, fazendo com que a gente tenha que fazer adição de medicamento ou substituição de drogas por ineficácia ou perca de potência, né, daquela que você utilizava, por exemplo, uma hipertensão leve. A doença progrediu, aí você vai ter que fazer um ajuste, mas não que o remédio ele falhe, não é que o remédio deixe de funcionar. A gente não tem esse tipo de ocorrência especificamente na hipertensão arterial. É por uma mudança de evolução da doença. Tá? A gente tem que fazer uma adaptação com o passar do tempo. Também pensando aí, né, na questão desse acompanhamento, desse passo a passo, a gente falava isso, né, da doença ser silenciosa e a pessoa não passar por nenhum acompanhamento. É o que o Cláudio coloca, né? Quem procurar, né? A gente procura um clínico geral no primeiro momento, já pode procurar um médico específico. Como é que funciona isso? Ok, Cláudio. Geralmente hipertensões leves, elas são iniciadas, né, ou podem ser descobertas a nível, né, primário, que a gente fala, né, com o clínico geral. Ele identifica a doença, pode iniciar o tratamento, mas assim, pelo menos aí uma avaliação com o especialista, com o cardiologista, indicada no momento certo pelo clínico, se faz necessário. Uma hipertensão já moderada, ou seja, quando a gente vê uma hipertensão já com níveis aí acima de 16, 17, e quando está associada a outros fatores de risco, o especialista ele acaba sendo, né, mais requisitado. Mas o clínico geral, a nível da atenção básica de saúde, é o profissional primeiro a ser procurado para fazer essa triagem que a gente fala, e aí naqueles pacientes, né, pontuais, ele vai estar direcionando aí para o especialista. Uhum. E nessa questão, né, quando a gente pensa especificamente aí nas doenças cardiovasculares, etc., muitas vezes você tem problemas pontuais, né, que com uma intervenção você já resolve pontualmente. Outras vezes não, o tratamento ele é de longo prazo e é contínuo, né? Você controla, você não cura mais. Sim. A hipertensão é um exemplo disso, né? A grande maioria da hipertensão, dos casos de hipertensão arterial,
é por uma doença crônica, ela não é secundária a outras enfermidades, né? Ou seja, você vê de todos os hipertensos, 90% deles são de causa genético-hereditária, que são chamadas de doença da hipertensão essencial. E que é uma doença que, uma vez instalada, ela não tem cura, ela tem controle, né? É claro que todo hipertenso, ele precisa ser medicado, nem sempre. Às vezes, no estágio inicial, a gente tenta primeiro mudanças de hábitos alimentares, redução de sódio, atividade física, aumento da hidratação, né, perca de peso. Muitas vezes a gente consegue segurar um pouco o início de medicamento. Mas, uma vez instalada a hipertensão, a grande maioria das vezes o indivíduo vai levar ela para o resto da vida. Uhum. Quando a gente pensa nessa questão do controle, né, ele é importante exatamente por isso, né? Se tem um controle, você pode baixar a carga de medicamentos, você tem uma qualidade de vida muito melhor do que se abandona, né? O que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas se entregam à enfermidade. Sim. E muitas vezes relaxam com o tratamento, ou seja, eu estou tomando meio antihipertensivo e aí fica muitas vezes anos sem passar no médico, como é uma doença, como nós já citamos, muitas vezes assintomáticas ou pouco sintomáticas, a doença está mal controlada e o indivíduo não está percebendo, e aí é quando acontece os problemas, né? E muitas vezes o comodismo também com a própria enfermidade, né? Às vezes o indivíduo está ali com 14, 15, 16 de pressão, veja bem, estou falando de uma forma ampla, ou seja, não estão bem controlados, estão se sentindo bem e acabam dizendo, pô, para mim 15, 16 está bom, né? E nem sempre é assim. Então, é muito importante essas visitas periódicas, eu acho que é isso que você quer alertar, tocar, essas visitas periódicas ao profissional de saúde para estar fazendo as intervenções, os ajustes necessários, são fundamentais, né? E aí, esse tempo em tempo, quem vai determinar vai ser o profissional que o assiste, né? A cada 6 meses, a cada 9 meses, uma vez por ano, dependendo, obviamente, da gravidade da doença e do seu perfil, se existem outras enfermidades, muitas enfermidades aí associadas. Uhum. E quando se fala, né, na outra ponta extrema, né, que é o tratamento intensivo, né, eu tenho certeza que muitas vezes vocês recebem a pessoa já nessa condição, né, de estrutura deteriorada, exatamente porque não procurou o preventivo. Sim, quando cai na unidade, né, geralmente com a complicação dessas doenças, né? Ou seja, com infarto, com AVC, ou com arritmia, com edema pulmonar, ou uma insuficiência cardíaca, ou uma insuficiência renal, que são todas complicações de doenças das que nós já citamos aqui, da hipertensão, do diabetes, da obesidade, da alteração de colesterol, do aumento de ácido úrico, do sedentarismo, do tabagismo, do uso de droga, álcool, ou seja, muitas vezes acabam, né, de forma lenta, vão ali, né, acometendo o coração, acometendo rins, né, e culminando numa complicação lá na unidade de terapia intensiva. De forma interessante, a gente, né, tem hoje uma estrutura montada para recepção de pacientes vitimados por infarto, né? E a gente tem percebido ao longo dos anos que o acesso, apesar de a gente ter uma quantidade maior de casos, porque facilitamos, digamos assim, criamos uma estrutura para receber esses casos, e eles estão chegando hoje em tempo mais hábil. Talvez, eu assim interpreto aí pela vivência que a gente, né, tem aí na cidade, que os mecanismos de alerta, como informações, né, das quais a gente está discutindo aqui, a informação que a população tem, né, o trabalho feito aí de prevenção, esses pacientes eles têm chegado menos mal do que a gente via há 10, 15 anos atrás, quando a gente abriu a UTI, né? Isso, por um lado, apesar de ter feito mais diagnóstico, certamente esses diagnósticos já aconteciam, só que não davam tempo de chegar, porque os pacientes
iam procurar quando estavam aí muito, muito grave. Perfeito. A Magda, com uma questão interessante aqui, né? Circulam nas redes sociais uma mensagem a respeito de aspirinas para prevenção de problemas cardíacos, né? De fato isso funciona, né? Vamos retomar um pouquinho o que é essa corrente aí. Olha, está atualizado aí, Márcia. Isso tem um trabalho grande que saiu agora, que nesse último congresso, inclusive, que eu fui, foi um trabalho publicado, um trabalho europeu bastante interessante, mostrando que a aspirina como fator de prevenção de evento cardiovascular, olhe bem, eu estou falando de forma global, eu não estou falando grupos específicos. De forma global, a aspirina ela não tem, como se pensava, o impacto que a gente imaginava ter na prevenção de AVC e infarto. Isso a gente está falando, pessoal, do uso indiscriminado, do uso sem uma indicação médica. Não é porque eu tomo para prevenir um infarto. Não, a gente tem grupos mais seletos que se beneficiam do uso da aspirina. Mas aquela indicação que a gente tinha, não, o cara é hipertenso, tem colesterol alto, toma aspirina, fuma, toma aspirina. Não, esse trabalho mostrou, né, que ela não tem o potencial de prevenção primário que a gente imaginava ter. O Toninho, né, perguntando a respeito da variabilidade alta e baixa da frequência cardíaca, né? Que essa variabilidade pode ser alta ou baixa. Se o coração bater com intervalo de duração idêntica, né, entre cada pulso, você terá uma variabilidade de frequência cardíaca baixa, né, o que não é o ideal. Uma frequência baixa tem sido associada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e a síndrome metabólica, né? Diabetes, hipertensão, colesterol alto e prevalente em pessoas que tiveram ataques cardíacos. E a diminuição dessa variabilidade de frequência cardíaca também é considerada como um refletor mais preciso de estresse, né? Até mesmo da questão da morte súbita, né? Frequência, né? Tem um equilíbrio, para mais é ruim, para menos é ruim também. O Toninho auto-explicou a pergunta dele, é bem isso mesmo, né? Hoje é um marcador, né, isolado, inclusive de morte súbita, né, a variabilidade da frequência cardíaca, né? A gente faz essa análise principalmente usando um monitor de 24 horas, né, que é o Holter, né, para ter uma análise mais precisa dessa variabilidade, e a gente percebe que a intervenção, primeiro, assim, você pescar esses indivíduos que têm essas alterações de variabilidade, você já começa a fazer um trabalho preventivo, né, descobrir fatores causais, se tem doença cardíaca estrutural, ou seja, que a gente chama de miocardiopatia hipertrófica, doenças, né, plurimetabólicas que podem contribuir para essa variabilidade e vice-versa, e fazer uma intervenção de base e também fazer a intervenção secundária, ou seja, percebeu que tem alteração, você também intervir nessa variabilidade. E aí, obviamente, existe diversas formas, algumas formas, né, de fazer essas intervenções, e uma delas, quando não há contraindicação, é a própria atividade física também. Perfeito. Cleusa aqui, ela disse que há 2 anos teve broncopulmonal, pneumonia e parada respiratória. Ela toma remédio para pressão e para colesterol. E ela pergunta se corre o risco de ter o mesmo problema novamente. Cleusa, as doenças infecto-contagiosas, né? E aí a gente está falando, né, o que você citou, a pneumonia ainda é uma doença muito prevalente na população, né? Não há uma ligação, ou seja, o fato de você ter tido uma pneumonia complexa ou complicada, que você vá ter outro evento, né? Mas vai depender de caso a caso. Existem indivíduos que são mais susceptíveis às doenças infecciosas. Por exemplo, os diabéticos são mais susceptíveis, os indivíduos obesos são mais susceptíveis, os indivíduos com mais de 60 anos, por isso que tem a campanha de vacinação de gripe e pneumonia para idosos. Então, esses grupos, eles têm uma predisposição a desenvolver as doenças infecto-contagiosas, principalmente as doenças respiratórias, do que outros, né?
O importante, o mais importante, o alerta que a gente dá, e que hoje é uma das causas de grande ocupação nas UTIs, são as sepsemias, são o que chamam de sepsis, que são as infecções generalizadas, que elas costumam ocorrer porque o indivíduo muitas vezes não buscaram a atenção no início do processo infeccioso, né? Então, um processo de via respiratória, como uma gripe, que passou aí de 5, 7 dias, está se arrastando, complicando, com secreção, com catarro amarelado, febre, procurar aí um atendimento de urgência para ver se não é uma pneumonia em desenvolvimento, para não chegar a uma complicação como a que aconteceu com você. Mas a gente acaba vendo também essa questão, né? Às vezes a pessoa tem um problema cardiovascular, né? Em função da simples questão, né, de ter que ficar mais em repouso, etc., tem que se redobrar os cuidados com a questão pulmonar. Sim, os indivíduos que têm doença cardiocirculatória, eles têm uma tendência maior a ter infecções mais complicadas, né? Então, esses indivíduos devem acender o alerta, assim como o diabético, né? O indivíduo tem insuficiência cardíaca, que tem as doenças pulmonares crônicas, como o enfisema, como a bronquite. Em presença de uma infecção respiratória, elas têm que estar mais alertas a buscar o atendimento para que o diagnóstico e o tratamento sejam feitos de forma o mais eficiente possível para evitar a complicação. E também tem essa rotina aí específica de análise, né? Como a gente coloca, muitas vezes o indivíduo chega lá com uma dor no peito, né? E pode ser uma questão gástrica, pode ser uma questão pulmonar, né? Existem os pneumotórax, etc. Mas a pessoa chega lá e fala, não, é cardíaco. Né? Isso é muito comum na rotina médica. Sim, eu acho que a gente, assim, acima de tudo, na minha experiência, na minha vivência, muitos diagnósticos, ele está na boca do paciente, ele está no corpo do paciente, está na história do paciente. O profissional, antes de submeter o paciente a exames, né, escutar realmente o que ele está falando, tentar extrair o máximo de informações e com isso fazer o vínculo com as causas, como você citou aí, uma dor no peito pode ser desde uma simples dor muscular até uma dissecção, um aneurisma de aorta, um pneumotórax, que é a presença de ar em lugares diferentes do que não dentro do pulmão, ou mesmo um infarto. Então, abre um leque de diagnóstico aí muito grande, onde a história clínica, o que o paciente conta para o profissional ali da emergência que está dando aquele atendimento, é o que vai alertar ele para seguir a linha de diagnóstico, né? Então, é muito importante o paciente expressar realmente essa história para que o profissional, o colega, consiga triar de forma mais eficiente aí as causas das doenças da dor no peito, né? Perfeito. Também se tinha aí, né, essa questão, como a gente fala, do conjunto da obra e da avaliação, né? E é o que o Igor coloca. E as pessoas não podem ter combinação disso, ter o problema gástrico, o problema cardíaco, o pulmonar, o cardíaco, e chegar com o pacote completo lá? Pode sim, Igor, né? São assim as variáveis, né? A gente tem aqueles casos que são os casos clássicos, né? Que a gente não tem dúvida muitas vezes pela apresentação clínica do paciente. Mas tem casos que são difíceis realmente, do emergencialista, do médico que está ali na emergência, separar o joio do trigo. E muitas vezes é difícil porque há a combinação dessas enfermidades, né? Então é nessa hora que a atenção, né, a parcimônia do profissional, a disposição do paciente, dá o máximo de informações possíveis para fazer os alertas para o profissional direcionar o tratamento, são fundamentais, né? Pode acontecer sim, já aconteceu comigo, de ter casos mistos, né? E realmente você ter que priorizar, né? Aquele que é mais grave, que impõe mais risco à vida do indivíduo, né? Breno, também parabenizando aqui pela entrevista e colocando, né, cigarro e problemas cardíacos.
A gente falou muito da bebida e deixou o cigarro de lado aí. O cigarro realmente é um fator de risco isolado para as doenças cardiocirculatórias. O que é que eu quero falar com isso? Ou seja, só o fato de indivíduo ser fumante, mesmo que ele não seja hipertenso, que ele não tenha diabetes, que ele não seja obeso, que tenha uma atividade física, inclusive, regular, só o fato dele ser fumante, ele aumenta em 3 a 5 vezes o risco de um evento cardiocirculatório, infarto, AVC, do que aquele que não é fumante. Então, o cigarro é um grande vilão, sempre. Só um adendo a respeito aí da questão da obesidade que a gente falou anteriormente. Não é infrequente a gente ver indivíduos que estão acima do peso, ou seja, aquela barriguinha, né? Com um ganho ponderal, e ter os exames laboratoriais normais e ter a pressão normal. E aí ele fica, peraí, eu fiz meu exame, tá tudo certo, tá tudo normal, eu não tenho... Vamos lá no rodízio. Né? Exatamente. E aí nós sabemos que esse indivíduo, que nós chamamos portadores de gordura visceral, eles podem até não ter a gordura na corrente sanguínea em forma de colesterol aumentado, mas só o fato dele ter o abdômen aí mais volumoso, dele estar acima do peso, mesmo com os exames normais, a obesidade central é um fator de risco também isolado para as doenças cardiocirculatórias. Então não pode ficar tranquilo com essa condição. Não deve ficar tranquilo. Porque tem a correlação, e é o que a Bruna coloca aqui, né, da medida da cintura com os problemas cardíacos. Sim. Existe, né, uma relação direta, né, do diâmetro, né, da cintura com as doenças cardiovasculares, que é essa obesidade, Bruna, central. Né? Isso porque representa a obesidade visceral, a presença de gordura nas vísceras, né? Que pode levar, por exemplo, a doença como a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Consequentemente, é um espelho também para as gorduras depositadas na circulação do aparelho cardíaco e circulatório. Então, há uma relação estreita da cintura abdominal com as doenças cardiovasculares. A Bianca agradece pelas explicações e coloca exatamente isso, né? Hoje nós temos que filtrar muitos mitos de internet, de rede social sobre saúde e colocar as coisas na balança mesmo, porque circulam muitas inverdades. E ela pergunta isso, né? Se você já recebeu pacientes em função dos mitos aí das redes sociais e da internet. Sim, invariavelmente aí, pelo menos em cada bloco de consultas que eu faço, né, numa tarde, numa manhã, eu tenho um paciente que chega com informação, né, equivocada, né, vista aí nas mídias sociais. Eu vejo um lado, sabe, positivo e um lado negativo nisso. Eu acho que o lado positivo é que fez com que o indivíduo pegasse aquela informação e fosse tirar a dúvida comigo, ou seja, ele está de certa forma preocupado, né, em estar buscando a informação verídica de saúde. E o lado negativo é quando o indivíduo pega essa informação para fazer uma transformação na sua rotina, né, sem consultar os profissionais aí especializados, né. Ou seja, de qualquer forma, a informação ela é válida desde que ela seja buscada a veracidade dela ou se ela realmente é uma fake news. Né? Perfeito. Doutora, eu quero agradecer a participação aqui com a gente, agradecer a partilha, a troca aqui das informações, que eu acho que com isso a gente constrói também um ambiente mais saudável e deixar o espaço sempre disponível aí para participar aqui do programa. Para mim é uma satisfação, Luciano, e espectadores da TV Educadora. Acho que a informação ela é um veículo fundamental, né, para a gente atingir o goal da boa saúde. Indivíduos mais bem informados, eles são indivíduos que têm a oportunidade de pegar aquela boa informação e gerar mudanças pertinentes aí à sua saúde. Acho que a desinformação
até há pouco tempo e ainda hoje é uma das principais complicações, né, das doenças do ser humano como um todo, né? Acho que hoje a gente não pode, pelo menos, se queixar de que a informação ela existe. A gente tem que saber trabalhar com essa informação. E toda vez que eu venho aqui, não deixa de ser uma oportunidade graciosa, né, que a gente tem aí de informar um pouco mais, de levar conhecimento dentro daquilo que me do meu conhecimento aí à população. Então, me põe à disposição sua, da TV Educadora, né, para estar aqui, a gente sempre batendo esse papo, sempre que possível. Tá bom? Maravilha. Obrigado. Nós agradecemos e o programa fica por aqui. Você fica na sequência com horário eleitoral gratuito e depois na companhia da TV Brasil.